Quanto eu gastei para construir essa casinha aqui? Trata-se do valor real que foi investido para construir essa casa aí. E lembrando que estamos dentro de uma série com vários episódios e esse é o terceiro episódio. Aí, Ricardo, meu Deus, que enrolação para dizer. É só dizer o valor, cara. Diz logo. Não! Turma, acredita em mim, a grande maioria das pessoas que tem problema com dinheiro na construção civil é exatamente por causa disso. Corre direto para o ponto da construção e esquece que ao redor existe ali todo um ecossistema de investimento que às vezes chega até a dobrar o valor da casa. E aí você escuta por aí relatos do tipo, esse negócio de construção civil gasta muito dinheiro. Meu Deus, é muita taxa. Tudo isso é padrão. Tô passando aqui tudo para vocês de forma aberta, até os centavos. E aí você vai me reclamar que eu tô enrolando? Eu tô tentando passar com o máximo de clareza possível e eu tô segmentando para você também entender que existe uma ordem, beleza? Então, se não assistiu o episódio 1 e 2, pausa esse aqui na descrição vai ter episódio 1, episódio 2, assiste, depois volta aqui e vamos concluir junto. Inclusive, olha o tamanho da importância dessas informações. O dono dessa casinha aqui, se ele não tivesse bem orientado, ele não teria terminado a casa dele até hoje. Ele já tá morando lá há um ano e ele não teria terminado. Por quê? Ele tinha um valor, tudo isso eu falo no episódio 1. E aí eu baixei quase metade do valor que ele tinha para investir e quase que a gente não consegue terminar. Por quê? Porque existe um ecossistema de investimento ao redor da casa. Você não vai só botar a casa lá. Bom. Inclusive, o tema do terceiro episódio é que dentro do terreno dele existia uma construção e eu precisava demolir. E essa demolição, aí, cara, é só destruir. Aí é onde você se engana, meu amigo. E vocês vão entender toda a dificuldade e quanto foi que eu gastei para fazer a demolição dessa casa. Então, turma, se você já assistiu o episódio 1, episódio 2, deixa teu like aí. Cara, isso aqui é informação real. Salva pessoas, né? Da loucura. Realmente. Então deixa o teu like aí e comenta aqui embaixo. Que série top, estou acompanhando, bacana, titio. Eu agradeço. Beleza? Então vamos lá, turma. Para vocês conseguirem entender, eu acho que eu tenho alguns vídeos, algumas imagens do ato da demolição. Vou mostrar para vocês aqui pra gente, ilustrar. Depois eu volto aqui pra gente conversar melhor. Joga aí, editor. Os fundos da casa e aqui o corredor lateral, certo? Só que essa casa teve um problema. O próprio muro é a própria parede que é dividida com o vizinho. E aí na demolição vai ter que ter um certo cuidado. Aqui, ó. Essa parede é junto com o do vizinho. E a gente tem uma conexão aqui com essa. Então quando eu for derrubar ela, eu tenho que primeiro desconectar aqui de forma integral, todinha, até a laje, para poder esse muro não abalar nada lá na casa do vizinho. Então, turma, era uma casa ali em torno de 130 metros quadrados, uma construção bem antiga. Normalmente construções antigas são muito mais robustas, então bem dificultosa de demolir. Mas vamos ver quanto foi necessário em investimento para demolir essa casa. Coisa que ele não tinha previsto dentro do investimento dele e ia fazer falta no final. A dificuldade dele, como eu já disse anteriormente, é que era uma casa de paredes bem grossas, de estrutura bem robusta e ela estava ligada ao muro do vizinho. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu tinha que desconectar toda a casa para depois devagarzinho ir demolindo. Eu não podia botar máquina, não podia fazer uma demolição muito grosseira, porque senão eu poderia puxar a casa do vizinho. Aí você já viu o tamanho da confusão. Então, vocês já viram como era mais ou menos a casa, eu já falei a dificuldade e como é que foi o nosso modelo de negócio. Eu tinha previsto um investimento para demolir essa casa de 50 mil reais. Vocês estão se lembrando lá no episódio 1 que eu disse aqui que ele tinha 450 mil. E aí foi para um lado, foi para o outro, ele começou e achei muito. E cara, doutor, é isso mesmo. A gente precisa dar o destino correto para todo esse entulho. Se você quiser um orçamento menor, que você não vai conseguir com a minha empresa, você vai achar um pessoal que vai jogar dentro de uma caçamba que vai jogar dentro do rio. Não faça isso não. Isso aí traz até energias ruins. Foi para um lado, foi para o outro. Ele jogou na negociação toda a estrutura da casa dele como parte do pagamento. E aí a gente conseguiu entrar num acordo bem legal. Antes de eu dizer quanto a gente fechou, eu gastei lá 33 caçambas, estilo essa aqui, ó. Que na verdade no sul chama de caçamba, aqui a gente chama de container. Que tem ali um volume de 4,3 metros cúbicos, mas que não cabe por causa do empolamento. Geralmente vai 2 metros cúbicos, 2,5, porque eu não consigo compactar. E eu passei ali 25 dias com 5 a 6 funcionários. E isso me custou em torno de uns 18 mil reais para fazer essa demolição. Só de mão de obra. E aí eu gastei ali um container, uma caçamba. Esse trem aqui
que eu não sei como é que chama aí na sua cidade. Inclusive, me diz aí, eu adoro essas coisas. Diz aí como é que chama isso na sua cidade. Aqui a gente chama de container. A unidade é 350, eu gastei 33 unidades, 11.550 reais de container, somando com 18 mil de mão de obra, 29.550, ou seja, eu gastei quase 30 mil reais para fazer a demolição e a destinação correta do material, que isso é muito importante. Inclusive, os próximos passos poderiam ter sido prejudicados caso eu não fizesse o PGRCC. Bota aqui, editor, PGRCC. Já bota aí a nomenclatura também. E poderia ter atrapalhado todo o fluxo e aprovação de projeto. Então, graças a Deus que a gente fez tudo. Ele topou, ele comprou nossa conversa de fazer as coisas tudo correta. E, por incrível que pareça, eu paguei para trabalhar para ele. Por quê? Nós fechamos um contrato de 20 mil reais que ele me pagou. Só que ele me deu todo o material da casa dele, que obviamente eu fiz dinheiro com isso. Portão, telha, portas, enfim, muita casa dele, quase toda, a gente quase fez outra casa. Só que a gente foi reaproveitando em outras obras, foi vendendo, acabou que a gente encostou lá perto dos 40, 50 mil reais dessa forma. Inclusive, fica uma super dica, se você precisa demolir alguma coisa, você pode jogar na negociação aí o material que a casa vai entregar, como coberta, portas, vasos, torneira, tudo lá da casa dele, as madeiras lá, tudo era muito boa, coberta muito boa, então para nós valeu a pena. Agora, se você tem aquelas casinhas lá rachando, caindo nos pedaços, obviamente o construtor não vai querer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E respondendo a pergunta do episódio 3, eu gastei aí 30 mil reais para demolir a casa dele e deixar o terreno planinho. Então, somando tudo que foi feito no episódio 1, no episódio 2 e no episódio 3, já gastamos aí 41.500 reais e a gente não levantou um tijolo. Porém, já temos todos os projetos aprovados e o terreno livre e desimpedido para a construção. E aí eu pergunto para vocês, turma, será que 40 mil a mais, eu nem terminei a obra, mas será que 40 mil a mais no orçamento fura uma programação? Sem sombra de dúvida. Então, a importância dessa série é que você entenda todo o ecossistema da construção. Se você tem 400, 500 mil reais, não gaste 500 mil reais na casa, porque você vai ter outros gastos. Ah, meu construtor não é regra. Obviamente, a demolição é uma exceção. Às vezes você já tem um terreno livre e desimpedido. Enfim, ele não previu isso, apesar de ser uma coisa muito lógica. E eu falei, vamos baixar um pouquinho aqui o investimento na casa, porque nós vamos precisar mais na frente. E assim foi feito. Ele acatou todas as nossas orientações e graças a Deus viabilizamos e a casa dele inclusive já tá aí, já tá morando, já tá uma beleza. Então é isso, turma. Pauta do nosso próximo episódio será quanto eu gastei na casa. Já vou abrir a planilha para vocês. Como eu falei nos outros episódios, é uma planilha de riqueza extrema. Lá tem coisas de centavos planilhado, mas vai ser bom que a gente vai ver real o que eu gastei. E fique muito claro, não foi o que eu cobrei para ele, não foi quanto vale a casa, é quanto eu gastei para levantar aquela casa. Com tudo, porque tudo foi feito por nós. Inclusive, materiais de terceiro, vidro, granito, que a gente não produz, a gente contrata e a pessoa vai deixar. Tudo estava sob nossa responsabilidade, então automaticamente tudo vai estar nessa planilha e a gente vai ver no episódio 4 quanto eu gastei para levantar a casa e a gente vai somar um investimento total, de fato, que precisou para levantar a casa, que vocês vão ver que é uma parte, sei lá, 70% aí do investimento total. Então fica aí, ativa o sininho que em breve sairá o 4º episódio. Espero te ver lá. Valeu!